A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Bora aprender, irmã? Bora aprender, irmã, porque o aprendizado muda comportamento, muda a nossa mentalidade, muda as nossas ações, os nossos hábitos. A transformação que nós precisamos, ela está num passo de distância, aqui, na nossa mente. Tudo aquilo que nós temos aprendido, tudo aquilo que nós temos estimulado, tudo aquilo que nós temos recebido. E hoje, dentro da jornada da vida, de conhecer a nós, conhecer o ambiente, conhecer as coisas que nós fazemos, que nós andamos, que nós construímos nessa jornada, de entender que esse processo ele precisa nos trazer aprendizado. Nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra, palavra falada. Então, assim, dentro do nosso contexto, que a gente não pode deixar, que é o versículo base, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando a gente pensa nessa transformação da mente, a gente tem que entender algo relacionado à palavra falada, a palavra que sai da nossa boca. O que sai daqui é o que está aqui. Não sai nada daqui que não esteja aqui. Falei sem querer. E é engraçado que o próprio Freud, ele tem uma fala, eu já disse aqui, né? Eu não sou psicanalista, mas o Freud tem uma sacadinha que eu acho interessante. O próprio Freud, ele tem uma fala que brinca, não existe falar brincando. Freud tem uma fala, né? Não existe, eu falei brincando. Na realidade, brincando se diz verdades, segundo Freud. E na realidade, eu concordo com Freud. Eu passei muitos anos da minha vida para entender. Que aí às vezes as pessoas, eu falei brincando. Quantas vezes eu mesmo falei verdades que estavam aqui? Porque na realidade, quando eu falo, é a verdade que está aqui. E nem sempre a verdade que está aqui se configura na verdade que está aqui. A verdade que está aqui é a leitura que eu faço, é a interpretação que eu tenho, é o estímulo que eu recebi. E se esse estímulo que eu recebi, ele vem de ele encontra dentro de mim distorções, ele encontra incredulidade, ele encontra pensamentos negativos, pessimistas, ruminantes, ele encontra crenças limitantes. Então a minha interpretação do fato e da realidade, ela pode ser não tão real quanto eu imagino, ela pode ficar comprometida. E é muito comum as pessoas terem algumas interpretações no sentido assim, porque a fulana aquilo foi para mim. Aí a gente sempre pergunta, mas qual é a prova que você tem que aquilo era para você? Às vezes a pessoa está simplesmente vivendo a vida dela e a outra, ela tem uma interpretação que aquilo que ela está fazendo é para atingir. Não é verdade. Às vezes pode ser, mas vamos considerar a possibilidade de não ser. Digamos que esse outro esteja somente vivendo a vida dele, legal. E eu aqui totalmente nas minhas crises, tentando entender o processo, eu olho esse outro, ela está fazendo para me atingir. Considerando a parte de não verdade, é uma questão mais minha do que do outro. Tem até um vídeo que eu falo sobre a questão da crítica, né? Tem muita gente que ela critica o outro, porque o outro fez, o outro faz aqui, e sempre apontando, e sempre falando, e sempre destacando os comportamentos
ou bons ou ruins do outro, sempre numa questão pesada, pejorativa. A pessoa que ela tem essa condição, a crítica dela tem a ver com ela, não é com o outro. O que eu critico no outro tem a ver comigo, não é com o outro. Porque esse outro pode simplesmente estar vivendo a vida dele de boa. E eu estou aqui preocupada, criticando. Ao invés de eu criticar esse outro, que tem a ver mais comigo, na minha demanda real, eu tinha que viver a minha vida. Eu tinha que estar caminhando no processo de aprendizado. Porque uma coisa eu digo para vocês, a jornada da vida é longa, dá trabalho. Então, só essa jornada que é minha, que é sua, que é pessoal, dá muito trabalho. Agora, pensa numa pessoa que nem está olhando para a sua jornada, está olhando para a jornada do outro, criticando o outro. Nossa, é muita perda de tempo, é muita disfuncionalidade. É muito comportamento disfuncional, pensamento distorcido, é muita coisa que não se configura a verdade. Cuidar da nossa própria vida já dá muito trabalho. Esse processo de aprendizado, ele é eterno até o dia que nós partirmos para o nosso Senhor. Então, pensando nisso, dentro desse contexto da jornada da vida, a gente vai ler aqui rapidinho Tiago 3:2. Afinal, todos tropeçamos de alguma maneira. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. E aí a gente tem uma reflexão muito breve sobre o que nós falamos. E como eu já falei, só sai daqui o que uma hora foi registrado. Pode ter sido registrado por uma outra fala, pode ter sido registrado por uma situação, pode ter sido registrado por uma vivência boa ou ruim. Qualquer coisa que saiu daqui, em algum momento entrou aqui. Saiu é porque entrou. E ao entrar, ele já vai sofrer ali as mudanças de acordo com as minhas impressões e com as minhas interpretações, com a minha leitura pessoal que eu tenho da situação. E na maior parte das vezes, quando eu não sou uma pessoa sarada, tratada em Deus, as minhas interpretações, elas são equivocadas. Aí eu começo a falar, gente, se tem uma coisa que enquanto mulheres de Deus que nós precisamos é tapar a boca. Gente, é muito sério. A gente tem que entender, primeiro lugar, saiu daqui, estava aqui. E tudo que sai daqui, gente, é uma semente. As nossas palavras, elas vão brotar, elas vão gerar, elas vão nascer algo. E se eu não tenho esse entendimento com clareza, ao invés de eu estar liberando palavras de bênção, liberando palavras proféticas, liberando palavras de Deus, liberando palavras de ânimo, eu estarei ao contrário de tudo isso, liberando palavras que me aprisionam, liberando palavras que me deixam refém. Irmão, pelo amor de Deus, percebe quantos anos você tem, olha para a tua caminhada, qual é o aprendizado que você teve na sua caminhada, olha para o teu processo, que você aprendeu, porque muitas das vezes você ainda mantém o mesmo hábito de permanecer falando, liberando palavras que não são bênçãos. E isso é muito forte, mas é necessário. Não abra sua boca, não fale aquilo que você não quer ver materializado, aquilo que você quer ver realizado. Mas aí volta a questão, se eu falei é que está dentro de mim, então vamos lá. Então preciso passar pelo processo de renovação da minha mente.
para que a partir de então aqui tenha coisas realmente de Deus, palavra, onde eu posso estar alimentada nesse processo de um entendimento de que a palavra de Deus precisa estar aqui, ó, todos os dias. Porque se ela está aqui, ela vai estar aqui. Ela vai sair daqui. Mas se não tem, infelizmente, eu vou continuar liberando palavras que não são bênçãos, palavras que não são boas. Eu vou dar um exemplo meu, assim. Quando eu era pequena, a minha mãe, a minha idosa, te amo, mãe, beijo. Eu não vou falar mal de ti não, tá? Eu vou falar só uma experiência que eu tive. No auge da luta dela, 6 filhos para criar, uma luta, uma pobreza muito grande. E ela, né, veio também de uma história de vida de falta de instrução. E nessa falta de vida de instrução, ela não tinha reserva de nada. E aí teve 6 filhos. E eu, nesse meio de 6 filhos, assim, minha mãe super guerreira, mulher guerreira mesmo, guerreira, pensa numa mulher guerreira, trouxe a gente pro evangelho na corda, vem, vem, naquela época era na corda, puxa, vem, tu vem. Mas só que ela, quando eu era pequena, e hoje eu entendo pela própria condição de história de vida dela, ela tinha sempre como mãe, ela me chamava de burra, tu é burra, menina. Tu é burra, menina. Essa menina é burra. E aquilo foi algo que eu construí na minha vida. E foram muitos anos eu me sentia incapaz. Eu me sentia literalmente burra. Eu me sentia incapaz de aprender. Eu me sentia incapaz de entender. Eu me sentia incapaz de romper. Eu me sentia incapaz de quase tudo na vida. Porque eu estava com essa palavra presa dentro de mim. E aí a gente consegue entender meu histórico de negatividade, de pessimismo que eu trouxe ao longo da minha vida. E aí dentro dessas construções eu passei por um processo muito grande em Deus até eu entender que na realidade não era aquilo. Por exemplo, hoje eu tenho consciência de que na minha adolescência, na minha infância, eu tinha uma dificuldade e era real. Eu tenho déficit de atenção. Então, assim, normalmente, por que eu trabalho com mapa mental? Porque o mapa mental foi a forma que eu descobri, que Deus me deu para trabalhar, montando a estrutura psíquica, montando essa questão da pessoa para eu poder dar uma resposta de acordo com a demanda real dela. Então, eu trabalho com mapa mental, eu produzo isso, porque é uma forma de eu entender o processo. Então hoje é algo que eu adaptei à minha rotina, à minha vida normal. Então hoje eu entendo que a minha condição do passado, naquela época ninguém sabia o que era déficit de atenção. Ninguém tinha entendimento qual era a dificuldade. Por exemplo, tem o predominantemente hiperativo, predominantemente desatento. Eu tenho a predominância do hiperativo e do desatento. Enfim, hoje eu sei lidar, porque eu sou uma profissional da área, mas até eu aprender, até eu entender, até eu ser estimulada de uma forma correta, onde eu pudesse agregar valor, reter o conteúdo, ter um aprendizado, foi difícil, não foi fácil. Foi algo assim desafiador. E dentro desse processo tem a questão propriamente da própria libertação e do entendimento em Deus, da própria história da palavra de Deus, da minha história com a palavra de Deus, com o meu relacionamento com Deus. Quando o Senhor me resgatou e me trouxe para a condição de filha, e Ele começou a dizer, não, você não é burra, você não é burra, você foi criada por mim para entender os processos mentais. Olha só, sair de uma condição onde eu me achava uma pessoa que eu não tinha capacidade de aprender, para ir aprender os processos mentais. Gente, Deus não é bom? Agora vê-se lá, se Deus fez isso comigo, por que Ele não pode fazer melhor com você? Claro que Ele pode, óbvio que Ele pode, e Ele vai fazer.
Mas aí é aquela questão, a minha dificuldade, ela era real, mas eu estava presa numa palavra liberada pela falta de entendimento mesmo, pela dificuldade da vida, pela necessidade da qual nós fomos criados ali naquela condição, muitas das vezes é muito difícil no geral, em todos os contextos. E aí a gente traz isso para a nossa vida adulta. A gente traz isso ao longo da vida e a gente encontra o Senhor e o Senhor diz, não, você não é isso, você é aquilo que eu sonhei para você. E você vai aprender sobre processos mentais, esquemas mentais, você vai aprender sobre a mente, sobre o homem e sobre a minha palavra. Aí eu olho hoje para a minha história de vida, uau, eu nunca imaginei que eu chegaria onde eu cheguei, em Deus. Mas foi difícil, foi um processo árduo de aprendizado, de conhecimento, de entendimento. Por que eu estou falando para você isso? Porque a gente está falando de palavra liberada. Não libere nenhuma palavra que você não queira ver realizada. Não empreste a sua boca ao diabo. Não faça isso. A sua boca, ela tem que estar a serviço de Deus. Todas as palavras que saem da sua boca precisam ser palavras de bênção, porque no seu próprio tempo, a palavra que hoje você libera, ela vai gerar algo, ela vai brotar, ela vai germinar, ela vai construir uma nova realidade. Mas como você quer construir uma nova realidade em Deus? Simplesmente abrindo a boca para falar o que não é bom, o que é ruim. Eu não consigo, eu não sei, eu não aprendo, eu não dou certo, eu não tenho sorte. Pelo amor de Deus, irmã, joga tudo isso no lixo, porque isso não é de Deus. Libera a palavra de bênçãos. Agora vamos lá para a tua história de vida. Quantos anos você tem liberado palavras desse tipo? Quantos anos na tua jornada de vida você tem sido uma mulher que tem liberado palavras negativas, palavras ruins, palavras que têm crescido ao teu redor, porque você alimenta essas palavras. Hoje é um tempo de você dizer não. Hoje é um tempo de você dizer basta. Hoje é um tempo de você dizer não quero mais. Se palavras são sementes, lance as sementes certas, que no tempo certo elas vão crescer e elas vão dar fruto. Mas a gente precisa ter esse entendimento correto. Eu gosto quando o Tiago diz assim: se alguém não tropeça, se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita. Tiago é ótimo. Ok, tá. Temos o entendimento. Perfeito é quem não tropeça no falar. Então por aí a gente já sabe que só Jesus foi perfeito, que a gente não é perfeito, mas a gente vai continuar no caminho, porque nós estamos na jornada da vida, e nessa jornada não cabe maldizer, não cabe palavras ruins, não cabe palavras de fracasso, não cabe mais. Chega, deu tempo. Agora nós estamos vivendo um novo tempo em Deus, onde a nossa mente ela está sendo renovada no Senhor, e todas as palavras que saem da nossa boca precisam ser palavras de bênção, alegria, gratidão, prosperidade. Ainda que você não veja, ainda que você não tenha, ainda que você ainda não consiga compreender, não precisa nem compreender agora, lá na frente você vai compreender, mas declare bênção, declare palavras de bênção, declare palavras sim, onde aquilo que você quer ver. É muito comum, às vezes, como o meu exemplo, as mães chamarem os filhos: ah, esse menino é burro, essa menina é burra, esse menino não presta para nada, esse menino é um vadio, esse menino é um preguiçoso. Pelo amor de Deus, para, porque infelizmente é isso que você vai ter. Você tem exatamente isso, o que a sua boca está liberando. Então, se você não quer isso para a sua vida, não libera, não fala nada, não quer abençoar, fica calada.
Mas não fale aquilo que você não quer ver aqui acontecendo na sua realidade. Não fale. Você é um canal de bênção, mulher. Usa a tua boca para o propósito de Deus. Usa a tua boca para ministrar vida e não morte. Usa a tua boca para abençoar e não amaldiçoar. Usa a tua boca para ser um canal na presença do Senhor, porque você, mulher, sim, levantada por Deus para fazer a diferença nessa geração. Mas a gente precisa entender quanto tempo nós temos arrastado na nossa vida palavras negativas, palavras ruins, palavras que nos aprisionam. Não faça isso. Recolha essas palavras, entre na presença de Deus com arrependimento e confissão. Diz: Deus, até hoje eu emprestei a minha boca para o adversário, mas hoje, Deus, eu quero agora entrar na tua presença com arrependimento e confissão. Senhor, eu quero agora, Pai, recolher todas as palavras que eu falei durante esses anos, que não eram palavras, Pai, que eram que vinham de Ti. E aí você entra na presença do Senhor e começa a recolher, irmão. Começa a falar, começa a declarar bênção, começa a ministrar em você mesmo. Quantas vezes nós olhamos no espelho, a gente só vê o defeito. Ai, essa ruga. Ai, esse cabelo branco. Ai, essa gordura mais. É bom? Não é, né? Mas eu não posso reiterar isso. Ah, isso aqui. Ah, mas essa aqui. Oh, tá, tudo bem. Tem uma ruga aqui, mas tem o resto da cara que ainda tá bacana. Então a gente vai para onde tá bacana. Sempre olhando para você, abençoando você, liberando palavra de bênção para a sua própria vida, liberando a palavra de alegria, de fartura, liberando palavras de prosperidade, de saúde, de vigor. Não abra sua boca para dizer minha depressão. É muito comum a gente ouvir palavras, ouvir pessoas dizendo a minha ansiedade, a minha depressão, a minha enxaqueca, a minha dor de cabeça. Você se apossou disso, mas isso não é de Deus para você. Não se aposse disso. Essa depressão, essa ansiedade, essa enxaqueca ou qualquer outra coisa, ela não é sua. Não pegue ela, não tome posse daquilo que Deus não te deu, porque não foi Deus que te deu. Tome posse somente daquilo que o Senhor te deu. E o que foi que Deus te deu, só você pode entrar na presença do Senhor e dizer: Deus, o que foi que tu me deu mesmo? O que foi que tu me deu? O Senhor tem dado todas as coisas para nós. Tudo já foi ganho, tudo já foi conquistado na cruz. Jesus não morreu lá na cruz para fazer a gente se apossar de depressão. Ah, é minha depressão, a minha ansiedade. Não, Ele morreu lá na cruz para que a gente tivesse vida, e vida com abundância. E vida com abundância não pode andar ligado à ideia, à fala, a minha ansiedade, a minha depressão. Não é verdade, isso é um engano das trevas. Esse problema, ele não é seu. Então você vai declarar o contrário agora. Hoje eu estou passando por um momento, mas a minha vida é abençoada em Deus, com saúde mental, com saúde física, com saúde emocional, porque o Senhor, Ele cuida de mim. Libere palavras de bênção sobre você, sobre sua vida e sobre sua casa. E você vai começar a ver as coisas aqui acontecerem. Porque aquele que prometeu é fiel e justo para te entregar todas as coisas. Que você receba essa palavra, irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na shalom do Senhor.